Olá, tudo bem? Chegou aquela hora gostosa da gente falar sobre saúde. E você, tem cuidado da sua saúde? Manda um WhatsApp para mim que eu quero saber, hein? Você tem dormido bem também? Isso a gente sabe que é muito importante para a gente tocar o nosso dia, né? Às vezes a gente tem aquela noite de sono agitada e o dia, ó, não fica nada bem. Mas calma que a gente vai conversar com um especialista sobre o nosso sono, a qualidade do nosso sono. Está aqui o doutor Alejandro, tudo bem, doutor? Oi, Andréia, tudo bem? Ótimo, doutor. Eu falei de sono. É bastante importante uma noite tranquila? É muito importante, Andréia, porque quando a gente dorme bem, a gente consegue ter foco, energia e disposição para todas as tarefas que a gente precisa fazer no dia seguinte. Agora, tem algo que é a apneia do sono, né? O que é a apneia? A apneia é prender a respiração parar por um tempo. Vamos começar quando todo mundo tem aquela imagem do mergulhador, que vai, desce lá no fundo, prende a respiração, volta, sai, a hora que sai a cabeça, dá aquela respirada. Então, essa é a imagem da apneia, prende, dá uma puxada de ar. Isso durante quando a gente está dormindo tem essa parada, então, doutor? Sim, as pessoas têm uma parada de respiração durante o sono. Essa é a apneia do sono, que acontece porque tem uma obstrução da passagem do ar enquanto estamos dormindo. E por quanto tempo, assim, isso pode ocorrer? Ah, isso varia. Tem pessoas, eu já vi em alguns pacientes, né, em exame de pacientes, eles ficam assim, às vezes até 50 segundos sem respirar. Nossa, é bastante tempo. Então é perigoso. Ah, vamos colocar assim, a longo prazo é perigoso. A curto prazo, naquele momento que a pessoa tem a parada de respiração, não é tão perigoso assim. Ela não vai parar de respirar e morrer, por exemplo. Mas a longo prazo tem alguns probleminhas de saúde que podem ocorrer secundários à apneia do sono. Ô, doutor, por que isso ocorre? Basicamente, ocorre porque tem alguma coisa que está obstruindo a passagem do ar. Esse alguma coisa pode ser porque a língua é muito grande e ela cai na parede de trás da faringe e obstrui. Pode ser porque as amígdalas que estão lá no fundo da garganta são muito grandes e se fecham e obstrui. Pode ser porque o septo do nosso nariz tem uma tortuosidade que impede do ar de passar. Pode ser porque a gente, com o tempo, ficou muito gordo e essa gordura atrapalha a respiração e faz com que a pessoa respire menos. E tem algumas doenças também neurológicas que podem fazer a pessoa ter parada de respiração durante a noite. Agora, o senhor falou até da obesidade, né? Quais são as pessoas que têm mais risco aí de ter apneia, de passar por isso? Geralmente, a pessoa que tem mais risco, que tem mais apneia, é o homem, a partir dos 40, 50 anos, mais ou menos. Esse é a pessoa de mais risco. Conforme a gente vai aumentando a idade, também a gente vai aumentando o nosso peso e a gente vai diminuindo a nossa massa muscular. Finalmente, esses fatores agregados acabam nos levando ao ronco. Esse é o paciente padrão do ronco e da apneia. Agora, ronco é sinal de apneia ou não está relacionado? Normalmente, quando a gente vê um paciente dessa idade, sexo masculino, com sobrepeso ou obesidade, a primeira queixa que ele traz, se ninguém viu ele tendo apneia, a primeira queixa geralmente é o ronco. Então, assim, eu chamo, em nenhum lugar é assim, mas eu chamo que o ronco é o problema estético da apneia, que é realmente um problema de saúde para valer. Então, esse paciente chega queixando de ronco, faz o exame, que é a polissonografia, e na polissonografia a gente descobre que ele, além do ronco, também tem uma apneia. Então, o ronco seria um sinal de alerta, vamos dizer assim. O ronco é um dos sinais de alerta. Existem Existem outros outros? sinais de alerta também. Quais são, Sim, também. doutor? Por exemplo, vamos lá, Andréia. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui hoje, você que está assistindo hoje esta nossa reunião, nossa entrevista, nosso bate-papo, acorda parecendo que correu maratona ou que tomou uma surra. Esse é um primeiro sinal de alerta, Acorda porque quando a gente acorda cansado. cansado, porque quando a gente tem uma noite boa de sono, como que a gente acorda?
sorrisão no Sorrindo, rosto, aquela energia e disposto, né? vamos para frente. É, mas quem tem apneia, ou que ronca muito, acorda já cansado, já acorda sem vontade de levantar. Existem outras coisas que fazem isso também, mas hoje nós vamos nos ater somente ao ronco e apneia. O segundo sinal de alerta é aquela pessoa que chega, por exemplo, para conversar com você e ela dorme durante a conversa. Existe Quem não isso, tem um doutor? amigo Eu pensei desse? que a conversa que não estava interessante. Opa! E não é porque a pessoa é chata que está do outro lado, é porque a pessoa, infelizmente, está com ronco e apneia. A outra situação, ela vai no cinema ver um filme super interessante do diálogo que ela adora e ela dorme. Ela dorme durante a TV, ou ela dorme lendo um livro, ou ela dorme, por exemplo, na recepção do médico ou em alguma outra recepção. Então, ela tem um sono que ela não consegue resistir. É irresistível. É o sono canto da sereia. Cantou, Dormiu. aí ele já dorme. Ô, doutor, isso pode Então, assim, ser. Perdão, pode concluir. não, vamos lá. Uhum. Pode ir, pode Doutor, ir. isso pode atrapalhar até no dia a dia da pessoa, por exemplo, no trabalho, para quem estuda também, pode trazer consequências graves, né? Até nos relacionamentos pessoais. Sim, por exemplo, eu tenho pacientes que eles comentam que eles perderam a atenção, o foco e a capacidade de produção do trabalho. Eu tenho paciente que diz que quando o semáforo fecha, ele dorme no carro. E as pessoas têm que ficar pip, 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 buzinando para ele poder sair. Elas acham que ele está assim no celular, né? Mas não, ele dormiu. Perigoso, muito perigoso, então. Perigoso, né? E tem pessoas, por exemplo, que elas não querem viajar com os amigos, porque ele se sente, não, mas se sente chateado das pessoas reclamarem do ronco dele. E por exemplo, quando você vai trabalhar, vai viajar a trabalho e tem que dividir o quarto do hotel no trabalho, tem pessoas que falam assim, não, com o João eu não durmo não, porque ele ronca e eu não consigo dormir à noite. A pessoa fica E às constrangida até. vezes fica constrangido, ele evita situações sociais simplesmente porque atrapalha no dia a dia dele. E aí, quando ele vai ver o que é esse ronco de verdade, ele é um dos sintomas da apneia. E aí a gente já vai tratar tudo, a apneia e o ronco, para ele poder melhorar. Agora, o senhor falou do sexo masculino, homem acima dos 40 anos. Criança também pode ter apneia do sono? Sim, criança tem apneia do sono, mas a criança, ela funciona um pouquinho diferente do adulto, né? Quando a criança tem apneia, vamos colocar crianças sem doença grave, sem síndrome, sem doença neurológica, nada, nenhum desses cofatores. Uma criança tranquila, tá? Desenvolvimento normal, tudo normal. O que acontece? Na infância, as amígdalas e as adenoides, elas começam a se desenvolver e a aumentar de volume, porque elas estão conhecendo agentes novos na vida dela. E ela conhece os agentes novos através de processos inflamatórios. Ela vai catalogando. Esse aqui é grave, esse aqui é simples, esse aqui tudo bem, esse eu não conheço ainda, vou formar uma memória para esse que eu não conheço. E isso faz com que a minha amígdala cresça, a adenoide cresça. Quando ela vai deitar para dormir, aquela amígdala grande, elas se encontram, caem na garganta e aí obstruem a respiração e ela passa a roncar. E ela passa a ter, não todos os sintomas, mas alguns sintomas parecidos com o adulto. Então, ela começa, às vezes, a ter irritação durante o dia, ela começa a não querer comer bem, você vai tirar da cama, ela não sai da cama, ela não levanta, não acorda, por exemplo, para ir para a escola, para as Ela também atividades fica dela. cansada, né? Ela fica, só que ela não sabe contar as vezes que está cansada. Ela fica irritada, ela fica ruim, sim, fica uma criança diferente, chata, fala assim, nossa, minha criança cresceu e mudou, em vez Antissocial. de despertar. Não vou falar antissocial, mas aí a mãe fala assim, em vez da criança florescer e crescer, ela fica ranhenta. Fica, Entendi. nhé, 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 nhé. É,
É por causa da irritação, né? Não teve uma noite de sono. Eu falei antissocial, mas é porque a criança não teve uma noite de sono, né? Então, o dia a dia ali, para ela saber lidar com isso, né? Muito pequena ainda, às vezes nem sabe o que está acontecendo. E tratamento, como é que Sim, é? exatamente. Vamos lá, da criança, às vezes a criança tem rinite alérgica associada ou não, mas normalmente a gente dá um spray nasal de corticoide e um antialérgico para a gente ver se aquele processo inflamatório que está na amígdala adenoide diminui um pouco e libera a passagem de ar para ela respirar. Já o adulto, a gente tem que ver qual que é o fator principal da obstrução dele. É o fator sobrepeso? Eu tenho vários pacientes que falam assim, eu engordei 10 quilos em 3 anos. Então a pessoa tem que voltar para trás esses 10 quilos e ganhar músculo. Às vezes esse é o único tratamento que ela precisa. Tem pessoas que têm refluxo, a gente trata o refluxo. E quando nada disso funciona, ou a pessoa não consegue emagrecer, diz assim, olha, doutor, eu não consigo, não vai dar certo, aí a gente passa para o tratamento realmente intervenção médica. Qual que é a primeira intervenção médica que a gente tenta para o paciente? É o aparelho que chama-se CPAP, é um aparelho de pressão contínua para a via aérea, pressão positiva contínua para a via aérea. O que ele faz ele é um compressor de ar. Vamos resumir, bem resumido pra caramba, é um compressor de ar. Ele tem uma máscara que geralmente é nasal. Esse ar entra sob pressão pelo nariz, vence tudo que está obstruído e chega até o pulmão. E se a pessoa se adaptar a esse aparelho, ela dorme com o aparelho e está resolvido. Por que ele é bom e é importante? Porque ele significa não ter cirurgia, não ter riscos, melhorar eficientemente a obstrução e as queixas e garantir a qualidade de vida com o menor risco possível para o paciente. Então, Todos doutor, conseguem se adaptar? Uhum. Com esses tratamentos, então Não, nem a todos. tendência é desaparecer a apneia. Com esse aparelho, sim. Esse é o primeiro tratamento, a linha 1 do tratamento. Quem não se adaptou ao aparelho? Aí a gente passa para a segunda linha, que é a cirurgia. E aí a cirurgia são várias possibilidades de cirurgia. A gente pode tratar um desvio de septo, obstrução nasal, fazer uma retirada de amígdalas e uma recomposição dos músculos do palato para que eles ampliem a passagem do ar e o ar passe. Também se pode fazer uma retirada parcial da base da língua, aquela curvinha que vai tocar a parede posterior da faringe. E, se necessário também, a gente pode fazer uma cirurgia sobre a laringe para que tudo possa chegar da melhor forma possível, o ar chegue nos pulmões. Doutor, é um problema bastante comum a apneia do sono? É um problema bastante comum. 30% da população, é uma estatística, 30% da população, mais ou menos, entre 30 e 40, ao longo da vida vão ter algum problema de apneia e ronco. Qualidade de vida, né? Quando a gente fala em exercício físico, uma boa alimentação, isso ajuda também? Sim, quando você faz exercício físico e boa alimentação, você evita de ter sobrepeso. E, como a gente falou anteriormente, sobrepeso é uma das causas é um dos cofatores que faz com que a pessoa tenha ronco ou apneia. Além do que, se você come muito, se você toma bebida alcoólica à noite, isso facilita também o ronco e a apneia. Então, quem tem costume de comer e dormir, quem tem costume de tomar bebida alcoólica todas as noites, pode eventualmente agravar ou continuar persistindo o problema do ronco e da apneia. O cigarro também é um fator de risco? O cigarro é fator de risco para tudo, né? É um veneno, Hoje né? tudo tá ligado, infelizmente, tudo está ligado com o cigarro. O que o cigarro faz é que ele diminui a capacidade vital pulmonar, né? Então, e ele também age aumentando o processo inflamatório de faringe, de nariz, de traqueia e de tudo. Então, por essa causa, por ser inflamatório, ele pode aumentar o inchaço dos tecidos da faringe e fazer com que a pessoa acabe finalmente tendo ronco e apneia. A apneia pode trazer algum risco para o coração ou para a pressão? Sim, quando a pessoa tem apneia durante o sono, você também tem uma diminuição da oxigenação do sangue.
E essa diminuição da oxigenação do sangue faz com que as artérias do pulmão fiquem mais apertadas, fiquem com maior tensão. E isso sobrecarrega o pulmão e pode levar a uma complicação cardiológica no futuro. Todos vão ter? Não, não todos, mas é uma possibilidade. E tem pessoas que têm também pressão alta durante o sono relacionado à apneia do sono. Olha, doutor, a apneia é algo que a gente tem que prestar bastante atenção e levar em consideração, né? O senhor avalia que os estudos e os tratamentos têm avançado muito nessa questão? Que o sono é uma Sim, preocupação da ciência? é uma preocupação muito grande e o que tem avançado muito, muito, muito são duas coisas. Primeiro, a qualidade, o tamanho e o conforto dos aparelhos, do CPAP. E o segundo, as qualidades das cirurgias que a gente pode oferecer para os pacientes. Isso avançou bastante nos últimos anos. Doutor, a gente recebeu agora algumas perguntas aí do pessoal de casa. Muito obrigada pela sua participação. Vou convidar o senhor a responder, tudo bem? Vamos lá, vamos responder. Olha, a primeira pergunta é do Luiz Carlos Moura, do Jardim Guanabara. Ele pergunta, doutor, uma pessoa magra pode ter apneia? Luiz, muito obrigado pela sua pergunta, ela é muito importante. Sim, uma pessoa magra pode ter apneia. Não são somente os sobrepesos que têm apneia. Ela pode ter apneia porque, por exemplo, a amígdala é grande, porque a língua é grande, porque o esqueleto facial facilita a obstrução da passagem do ar. Então, uma pessoa magra, Luiz, se for o seu caso, sim, ela pode ter apneia e ronco. É bom se cuidar, viu, Luiz? Não é porque é magro que está fora de Opa! risco, não, né, doutor? A Marta também mandou uma pergunta. Oi, Marta, seja bem-vinda aqui no nosso programa. A Marta é lá do Campo Grande. Ela pergunta, como eu consigo saber se tenho apneia? Ela quer saber se existe um autoexame. Marta, vamos lá. O melhor autoexame, se você dorme junto com alguém, é essa pessoa te relatar que ela viu que você teve uma parada respiratória. Esse é o primeiro autoexame. O segundo autoexame é você gravar o seu sono. Basicamente, coloca o seu celularzinho lá e grava o seu sono. Mas o autoexame é um pouquinho difícil eu te dizer que exista. O melhor exame realmente para ver a apneia, a quantidade e a gravidade da apneia é o exame que se chama polissonografia, que a gente faz exatamente isso que eu te falei. A gente grava o exame, faz o estudo do exame do sono da pessoa durante toda a noite. Ô, doutor, uma curiosidade minha agora, tem algumas profissões que são mais estressantes que as outras, por exemplo, caminhoneiro, que às vezes roda bastante, Uhum. não dorme. A tendência é maior nesse tipo de profissional? Olha, vamos lá. Qual que é a imagem que a gente tem do caminhoneiro? É a barriguinha, né? É aquele caminhoneiro que não faz exercício, que come em beira de estrada umas comidas super gordurosas e calóricas. Isso acaba levando ele, pelo perfil de biotipo, a roncar. Como eu disse, os magros também roncam, mas não existe assim uma profissão de maior risco para ronco e apneia, tá? Mas nesse profissional, que é o profissional que está dirigindo, se ele tiver um ronco e apneia, isso pode ser muito grave, porque pode gerar um acidente gravíssimo. Bastante perigoso. Tem mais uma perguntinha aqui, viu, doutor? A Rosalva Vamos lá. Maria de Lima, seja bem-vinda, Rosalva. Ela é do Jardim São Fernando. Ela quer saber se existe uma posição certa para dormir. Oi, Rosalva, obrigado pela pergunta. Rosalva, geralmente, quando a gente se deita de lado, tende ao ronco e a apneia diminuir. Não vou te garantir que isso vai acontecer, mas é uma posição que melhora, tá? E quando a gente deita com as costas para o colchão, é uma posição que, em teoria, faz com que o ronco e a apneia aumentem. Só que, assim, vou te dizer, será que a gente consegue dormir a noite inteira de lado? Às vezes não. O que normalmente funciona muito bem é o cotovelo, tá? Você vai lá e dá uma cotovelada no seu marido e faz ele virar de lado, e aí você dorme bem. Doutora, ainda falando aí dessa questão do sono, quando a gente vai dormir, é bom já ir se desligando, preparando o quarto, saindo do celular, né? Para a gente conseguir relaxar de verdade. Isso. Eu sempre falo para os meus pacientes que têm uma dificuldade de dormir que você precisa preparar o seu ambiente para o sono. Isso significa, primeiro, o quarto tem que ter a menor quantidade de coisas dentro. TV no quarto?
nem pensar. É um criado mudo, um abajurzinho, a sua cama, acabou. O seu celular, ele dorme em outro cômodo, ele não dorme do seu lado. Para você não ter aquele risco de ficar pegando o celular e ver que horas são quando você acordou no meio da noite. E quando vai chegando o horário perto de dormir, você vai desligando a TV, desligando o celular, desligando tudo que é tela, porque a luz que essa tela emite, ela dificulta o sono. E, se possível, não ligar luzes brancas, se possível, ligar luzes amareladas. As luzes amareladas ajudam também no processo de sono. A gente vai desligando a casa, vai desligando o som, lê um livro, faz palavra cruzada, qualquer coisa que faça a sua mente, o seu cérebro e seu físico começarem a se preparar a condução para um sono tranquilo. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor e fazer um convite. As portas do quadro Saúde e a Vida estão abertas sempre para o senhor. Seja bem-vindo sempre, viu, doutor? Obrigado pelo convite, André. Obrigado pela entrevista. Obrigada a você que ficou comigo até agora. Bons sonhos e fique bem. Até o nosso próximo encontro. Saúde, tchau!